Oi, gente. Agora nós vamos para a segunda parte do nosso curso, tá? Da nossa disciplina. Nós vamos estudar agora o conjunto dos números inteiros, né? Na verdade, nós vamos ver a aritmética dos inteiros, tá? Como está lá descrito no nosso plano, né? E nessa aula, o nosso objetivo é falar a respeito do princípio da boa ordenação e o princípio da indução matemática. O princípio da boa ordenação, gente, ele também vocês vão ver aqui ao longo da aula que eu vou chamar várias vezes de PBO, tá? Então, ouviram falar PBO é o princípio da boa ordenação. Mas o que diz o princípio da boa ordenação? Né? Ó, que todo conjunto não vazio, então supondo que eu tenho um conjunto A diferente do vazio, e esse conjunto é um conjunto de inteiros não negativos, tá, gente? Ele possui um elemento mínimo. Então, o princípio da boa ordenação está dizendo que todo conjunto não vazio de inteiros não negativos possui um elemento mínimo. Esse elemento mínimo nós vamos denotar dessa maneira aqui, ó, gente. Deixa eu só engrossar aqui a pontinha. O mínimo do conjunto A, né? O elemento mínimo, que seria o menor elemento do conjunto A, nós vamos representar dessa maneira, tá? E o que caracteriza esse elemento, né? O que tem? Ele tem, se esse C é o menor elemento do conjunto A, nós vamos garantir que C pertence ao conjunto A e C é menor ou igual a X para todo X pertencente a A. Então, se C é o menor elemento, ele é um elemento do conjunto, ou seja, tem essa implicação, e ele vai ser o menor elemento, menor ou igual que todos os elementos X que pertencem a esse conjunto A. E a recíproca também vale, né? Seria isso aqui. Esse é o princípio da boa ordenação. Vocês não podem esquecer mais, vocês vão ver que a gente tem várias aplicações, não só agora nessa nossa disciplina de introdução à álgebra, mas vocês vão ver que a gente vai usar ao longo da nossa vida acadêmica, né? E quem continuar, não só na graduação, mas também no mestrado, do doutorado, dependendo da área que vai trabalhar. Vamos ver um exemplo desse princípio da boa ordenação. Nós temos o conjunto A. Primeiro, o que é que nós temos no princípio da boa ordenação? Nós temos um conjunto diferente do vazio, é o caso desse conjunto, né? E é um conjunto de inteiros não negativos. Então, eu estou afirmando que todo conjunto não vazio de inteiros não negativos possui um menor elemento, né? Um elemento mínimo. E eu sei o que caracteriza esse elemento. Esse elemento, para ser dito mínimo, o que tem que acontecer, gente? Ele tem que ser menor ou igual a todos os outros elementos que estão no nosso conjunto. Então, no nosso caso aqui, a gente pode afirmar que o menor elemento do conjunto A é um 1, né? Porque qualquer outro elemento que eu tomar dentro desse conjunto, que seria o 3, 5, 7, 9, 11, porque vocês já identificam que esse conjunto aqui é o conjunto dos números ímpares, né, gente? E aí, olhando esse conjunto, a gente consegue, pela definição, identificar quem seria o menor elemento, tá? Nesse exemplo 2, o que é que nós temos? Nós temos o conjunto formado pelos elementos -4, -3. Provavelmente aqui faltou, tá, gente, o sinalzinho, né? Isso é um erro de digitação, -2, -1. Porque é o conjunto dos inteiros negativos. Agora não é dos não negativos, é dos negativos. Não possui elemento mínimo, isso é verdade, né, gente? Ah, professora, mas o princípio da boa ordenação não garante que ele possui elemento mínimo? Garante, mas o que a gente tinha, além do conjunto ser diferente do vazio, gente, é um conjunto de inteiros não negativos, né? Que não é esse nosso caso, tá? Por exemplo, se a gente pegasse aqui o conjunto dos números pares, colocasse os elementos 2, 4, 6, 8. Quem seria aí, nesse caso, né, um conjunto dos pares positivos, eu coloquei. Então, pelo princípio da boa ordenação, esse nosso conjunto P, ele possui ou não possui o menor elemento? Ele possui o elemento mínimo, né? E o elemento mínimo desse nosso conjunto, né, assim que a gente denota, seria o número 2, certo? Por quê? Porque ó, o 2 pertence ao conjunto P e o 2 é menor ou igual a x, né, para todo x
que pertença a esse conjunto, tá? Lembrando que esse símbolo significa para tudo, tá certo? Tá vendo aí? Vamos ver uma aplicação desse princípio da boa ordenação. Olhem essa aplicação aqui, nosso exemplo 3. Mostre que não existe número natural entre 0 e 1. Então, pense aí no conjunto dos números naturais. Vocês já sabem, não existe, né, nenhum número natural entre 0 e 1, né? Na verdade, a gente pode pensar até mais longe que isso, pensar que não existe número inteiro, né, gente? Entre 0 e 1, não vai existir nenhum inteiro. E a gente pode observar também que entre dois inteiros consecutivos, observem o que eu estou falando, entre dois inteiros consecutivos, tá? Não vai existir nenhum número inteiro, certo? Então, isso que a gente está vendo aqui que não existe natural, a gente podia até ampliar para o conjunto dos números inteiros, né? Que a gente sabe que realmente não existe. Como é que nós vamos mostrar? Vamos fazer uma demonstração dessa situação. Demonstração. Então, nós queremos mostrar que não existe número natural entre 0 e 1, tá certo? Então, vamos pegar um conjunto A que tenha os elementos N pertencentes aos naturais, tal que esse elemento N está entre 0 e 1. Qual vai ser a nossa conclusão, gente? A gente quer concluir que esse conjunto é igual ao vazio. Por quê? Olha só. Eu quero mostrar que não existe número natural entre 0 e 1. Então, peguei um conjunto A e disse, olha, esse conjunto A é formado pelos elementos N naturais que estão entre 0 e 1. Então, vamos mostrar que esse conjunto é o vazio. Normalmente, aqui no caso, a gente vai usar a demonstração por absurdo. A gente vai contrariar o que a gente tem. A gente quer mostrar que esse conjunto é vazio. Aí eu vou lá e suponho que esse conjunto é diferente do vazio, tá? Então, suponhamos que A é diferente do vazio, ou seja, ele possui um elemento. Se ele possui pelo menos um elemento, gente, significa que existe elemento entre 0 e 1, certo? Aí nós vamos aplicar o princípio da boa ordenação, nós já sabemos, ó, tem um conjunto diferente do vazio, correto? De números inteiros, né? Não negativos. Então, pelo princípio da boa ordenação, que nós vamos chamar de PBO, existe um elemento mínimo aí, certo? Quem é esse mínimo? Vou chamar de C, como a gente está usando. Então, existe um C, que é o menor elemento desse conjunto A. Pela definição que nós acabamos de ver, gente, ainda há pouco, se C é o menor elemento de A, isso implica dizer o quê? Que C pertence a A, né? Ou seja, ele está no conjunto A e ele é menor que todos os outros elementos. Mas se ele está no conjunto A, qual é a característica dos elementos que estão lá? Eles estão entre 0 e 1. Então, eu estou garantindo que C está entre 0 e 1, certo? E C é o menor elemento de A, né? Como a gente já sabe. Eu posso multiplicar aqui por C sem nenhum problema, né, gente? A gente tem a garantia de que ele é positivo. E aí, nós íamos ter o quê? 0, C ao quadrado e C, né? Só que esse é menor do que 1, correto? Então, nós temos, olha o que nós temos aqui, que C ao quadrado, vocês concordam do jeito que ficou? A gente tem que C ao quadrado, né? Eu multipliquei tudo por C. Essa desigualdade, ele é menor do que 1, certo? Ou ele está entre 0 e 1. C ao quadrado está entre 0 e 1. Então, C ao quadrado está onde, gente? Pertence ao conjunto A. Só que se vocês observarem aqui, olha o que aconteceu. C ao quadrado é menor do que C, correto? C ao quadrado é menor que C, e C ao quadrado, pelo que eu tenho aqui, pertence ao conjunto A. Qual seria o nosso problema? Pausa aí para vocês pensarem um pouco antes de ouvir eu falando, né? Ou então, isso aqui implicaria que C ao quadrado pertence a A. Só que além de C ao quadrado pertence a A, eu identifico I, C ao quadrado é menor que C.
E isso para a gente é um absurdo, né? Olha o que nós fizemos, nós contrariamos a nossa hipótese, que a gente já sabia que era verdade, que não existia elemento. A gente foi lá e disse, existe. Aí qual foi o absurdo que nós chegamos? Se C é o elemento mínimo, ele é menor ou igual que qualquer elemento que esteja dentro desse conjunto A. Mas a gente acabou de verificar que C ao quadrado é menor do que C, ou seja, ele não é menor do que todos os outros. Logo, A não é diferente do vazio. O conjunto A é igual ao vazio, porque quando nós supomos que existia um elemento lá dentro, nós vimos que ele não podia existir, né? E aí, então, usando o quê, gente? A gente supôs, né, que tinha um elemento lá dentro e chegamos à conclusão que não podia existir ninguém lá dentro, que esse conjunto era vazio, usando o princípio da boa ordenação. Vamos falar do princípio da indução finita, né? Então, já vimos o que é o princípio da boa ordenação. Vamos ainda estudar, fazer aplicações, fazer exercícios para vocês fixarem bem. E agora nós vamos falar do princípio da indução finita. Nós temos duas formas de enunciar, a primeira e a segunda. Depois é muito comum a gente usar a segunda forma nas nossas demonstrações. Se B, normalmente a gente chama essa de indução fraca e a outra, que é o segundo, a gente chama de indução forte, tá? Se B é um subconjunto dos naturais e possui as duas seguintes propriedades, olha só. Se B é um subconjunto do conjunto dos números naturais, tal que o elemento 1 pertence a B e nós temos o quê? Que K pertence a B sempre que K mais 1. Desculpa, gente, K mais 1 pertence a B. Sempre que K pertence a B, ou seja, se K pertence a B, implica que K mais 1 pertence a B, nós vamos poder concluir que esse conjunto B é o conjunto dos números naturais. Então, vamos ver aí se a gente conseguiu entender o que diz o princípio da indução finita, tá? Nós vamos usar esse princípio para fazer demonstrações, tá? De resultados. Hoje vocês vão ver como é bem interessante, né? Então, nós temos, que se B é um subconjunto dos naturais e tem essas duas propriedades. Primeiro, que 1 pertence a B. Normalmente, a gente chama isso de caso base, tá, gente? E a gente usa a hipótese e a tese indutiva. A nossa hipótese é que o K pertence a B, então a gente pega lá e faz, essa é a nossa hipótese indutiva, que diz o quê? Que o K pertence a B, e a nossa tese indutiva é concluir que se K pertence a B, K mais 1 pertence a B também. Então, se acontecer de K pertencer a B, implicar que o sucessor de K também pertence a B, logo B é igual ao conjunto dos números naturais, considerando também o caso base, ou seja, que 1 pertence a B, tá? Então, aqui é bem interessante, anotem esses passos. Cadê? Já estão aí com caderninho, caneta, anotando o passo para provar por indução. O que nós vamos usar? Primeiro, verificar o caso base. O que seria o caso base, gente? Verificar se o 1 pertence ao conjunto B, certo? Depois, supor que a afirmação é verdadeira para o inteiro positivo K. Então, a gente supõe que é verdadeira, tá? A afirmação é verdadeira para esse K. O que nós queremos provar? Que a nossa tese indutiva, que ela vai ser verdadeira para K mais 1. Então, tomando o quê? Supondo que ela é verdadeira para K, a gente mostra que ela é verdadeira para K mais 1, que seria a tese indutiva, certo? Se a gente faz isso, a gente está demonstrando por indução. Vamos fazer um exemplo dessa situação. Tenho certeza que vocês vão gostar, é bem divertido. Ó. O que nós vamos mostrar aqui? Vamos lá. Que 1 mais 2 mais 3 mais n é igual a n vezes n mais 1 dividido por 2 para todo n pertencente aos naturais. Então, vamos ver se essa igualdade é verdadeira aqui. Gente, aconselho vocês sempre, logo no início, quando a gente for fazer, só para a gente se sentir seguro, vamos entender o que está dizendo isso. Olha só, essa soma, gente, que vocês estão vendo que é a soma de quê? Dos
n primeiros números naturais. Vocês enxergam que a soma dos n primeiros números naturais, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n, é igual a quem? A n vezes n mais 1 dividido por 2, tá certo? Então, era como se a gente pegasse assim, ó, se o n for igual a 1, eu só tenho 1 aqui, certo? E 1 vai ser igual, fazendo n igual a 1, 1 mais 1 dividido por 2, certo? 1 mais 1 dá 2, dividido por 2 é 1, né? E aí 1 é igual a 1. Se o n fosse igual a 2, também seria verdadeira, né? Ó, eu ia somar quem? 1 mais 2 é igual a quem? O n é 2, gente. Então, é 2 vezes 2 mais 1 dividido por 2. Dá 3 igual a 3. Ah, se o n fosse 3, como é que ia ficar? Vai ficar 1 mais 2 mais 3 é igual a 3 vezes 3 mais 1 dividido por 2, que daria quanto? 3 mais 1 aqui, 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6, que é igual a 6. Então, só para vocês observarem que realmente é verdade. É óbvio que a gente nunca ia conseguir mostrar assim, dessa forma, né? Porque a gente está mostrando casos particulares. Ah, vale para n igual a 1, vale para n igual a 2, vale para n igual a 3. Mas quem me garante que isso vai valer para n igual a 100, igual a 1000, igual a 100.000? Porque o n é um número natural, né, gente? E ele a gente já sabe que é um conjunto infinito. Então, a gente não pode demonstrar assim. Era só para vocês enxergarem o que está dizendo aí, que essa é a soma dos n primeiros números naturais, e ela pode ser expressa dessa maneira, né? Que vocês já conhecem porque vocês estudaram as sequências, né? PA, PG. E aqui a gente está vendo uma PA. Mas não é essa a nossa ideia aqui. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos mostrar por indução, tá? Então, vamos usar o princípio da indução para mostrar que essa igualdade é verdadeira, que essa fórmula é verdadeira. Vamos dizer assim, pelo que nós acabamos de ver, vamos voltar lá à página, a gente mostra primeiro o caso base, certo? O caso base nos diz o quê? Vamos mostrar que o 1 pertence ao conjunto, né? O caso base, tá? Depois nós vamos supor que vale para o inteiro K e mostrar que ela vale para K mais 1. Se a gente conseguir mostrar isso, a gente mostra que ela vale para todo K, tá? Então, vamos lá. Na verdade, que esse B, esse nosso conjunto que a gente chamou de B lá no início, é igual ao conjunto dos números naturais. Então, caso base, né, que é o nosso primeiro, eu vou chamar aqui de I, a gente vai mostrar que vale para N mais 1. N igual a 1 é verdade, pois a gente acabou de fazer, né, gente? Como é que nós fizemos? Nós vimos que vai ficar 1 igual a 1 vezes 1 mais 1 dividido por 2, que 1 é igual a 1, certo? No item 2, o que nós vamos fazer? Nós vamos supor que é verdade para n igual a k, tá? Então, a gente vai supor que é verdadeiro para n igual a k. Significa o quê? Que se o n for k, ó, eu garanto... Eu vou escrever, gente, para a gente não se perder. Vou escrever suponha... Vou apagar aqui, ó. Suponha verdadeiro para n igual a k. Então, olha lá que legal. Vou supor que é verdadeiro para n igual a k. Significa o quê, gente? Essa nossa hipótese indutiva. Ou seja, 1 mais 2 mais 3, quando eu tiver k aqui, ó, quando n for k, isso já é verdade. Isso vai ser igual a k vezes k mais 1 dividido por 2. Olha que legal, tá? Essa seria a nossa hipótese indutiva. A gente vai usar isso como verdade. Aí nós queremos mostrar, é a nossa tese. O que nós vamos mostrar? A gente quer mostrar que vale para k mais 1. Então, a gente quer mostrar que quando esses elementos aqui, ó, gente, quando n for igual a k mais 1, ou seja, se vale para k, vale para o sucessor de k, correto? Só que essa daqui a gente ainda não sabe, ó, essa daqui é a nossa interrogação, tá? Então, vou colocar em vermelhinho, essa é a minha interrogação, porque é o que eu quero mostrar, é a minha tese, tá? Então, a gente vai mostrar que vale para k mais 1, né? Então, k mais 1,
Ó, no lugar do N, eu estou colocando K mais 1, gente. Aí, então, já que eu estou colocando K mais 1, aqui ficou K mais 1, aqui é K mais 1. Como tem mais 1 aqui, vai ficar K mais 2, certo? K mais 1, que multiplica K mais 2, dividido por 2. E isso nós vamos mostrar, gente. A gente quer verificar. Só que a gente já tem que a verdade que vale para cá. Então, vocês querem mostrar essa parte aqui, tá? Essa aqui é a tese indutiva. Olha lá como é bonito. Vocês vão pegar aqui 1 mais 2 mais 3 mais... Aí até aqui K a gente já sabe que é verdade, né? Só que depois do K vem quem, gente? Depois do K vem o K mais 1. Até aqui, ó, do 1 até o K, a gente sabe que vale. Agora a gente tem que saber do K mais 1. Então eu vou resolver. Como eu já sei que até o K vale quanto? Essa soma de 1 até K tá aqui, a minha hipótese indutiva, ela já é verdadeira. Ela vale K vezes K mais 1 dividido por 2. Aí mais, olha quem sobra aqui, K mais 1. Certo? Aí o que vocês podem fazer aqui? Observem que a gente sempre pode olhar onde a gente quer chegar, né? Se vocês olharem aqui, ó, para onde a gente quer chegar exatamente ali, K mais 1, K mais 1 mais o K mais 2 dividido por 2, né? Então, eu já sei onde eu estou querendo chegar. E aqui a gente só arruma a casa, né? Como é que eu vou arrumar? Só fazendo as continhas aqui. Fazendo as contas, a gente vai ter o quê? K vezes K mais 1, mais 2 vezes K mais 1 dividido por 2. Professora, o que fez aí? Só tirei o MMC, né, gente? Só estou arrumando as coisas para ganhar a cara que eu quero. Eu posso colocar K mais 1 em evidência, certo? Colocando K mais 1 em evidência de forma conveniente, porque eu sei que eu quero que apareça K mais 1 vezes K mais 2. Colocando K mais 1 em evidência, aqui na primeira parcela sobra K e aqui sobra 2. Exatamente como eu queria. Então, vocês observaram aí que a gente usou a nossa hipótese indutiva para saber, ó, até K é verdade. Aí, para K mais 1, também é verdadeiro. A gente acabou de concluir. Logo, né, então, há essa igualdade pelo princípio da boa ordenação. Logo, eu vou também simplificar aqui, ó, pelo princípio, não é da boa ordenação, desculpa, gente, foi falha. Pelo princípio de indução, né, vou colocar PI aqui, tá? Normalmente, às vezes, a gente chama de princípio de indução matemática e a gente coloca um M. A igualdade, ela é verdadeira para todo N pertencente aos naturais. Por quê? Porque a gente concluiu, né, usando o princípio de indução, que B é igual a N, correto? Que era exatamente o que a gente queria, mostrar que essa igualdade aí seria verdadeira, né? Essa soma dos N primeiros números naturais, certo? Então, só para recapitular, caso base primeiro, depois a gente supôs que era válido para N igual a K, e com isso nós mostramos que valia para N igual a K mais 1. Logo, a gente pôde concluir que valeria para todo N, certo? Porque o conjunto B era igual ao conjunto dos números naturais. E aí a gente tem mais alguns exemplos. Na verdade, eu tenho mais 2 exemplos aqui. Eu queria resolver com vocês, mas eu acho que não vou fazer isso, né? Eu vou deixar para vocês resolverem, eu acho que são 2 ou 3, porque eu acho bem interessante que vocês façam. E daí, na nossa aula, a gente tira as dúvidas e resolve juntos os que vocês não conseguirem. Deixa eu passar aqui, ó, para vocês verem. É um semelhante a esse que a gente viu, só que a soma aqui são dos ímpares, né, gente? Ó, dos N primeiros números ímpares. A gente vai concluir que a soma deles é igual a N ao quadrado, tá? Usando o princípio da indução. Esse outro é mais interessante, eu quero que vocês façam, tá, gente? Façam do mesmo jeito. Supõe que vale para N igual a K e depois mostra que vale para K mais 1. É a mesma ideia, só é usar direitinho, mostra o caso base, supõe que vale para N igual a K e depois mostra que vale para K mais 1,
usando o que vale para cá. Vocês vão ver aí que vocês vão conseguir chegar no resultado, tá? Esse é o desafio para vocês, olha lá. Façam aí, depois a gente faz juntos na nossa aula. E lembra lá, tá? Antes tem um outro aqui, deixa eu colocar esse outro, né? Que nós temos, ó, soma de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado. Ela é igual a n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1 dividido por 6. Vocês vão conseguir fazer também usando o princípio de indução matemática, tá? Da mesma forma, mostra que vale para n igual a 1, né? O caso base, ou seja, mostra que para 1 é verdadeira, essa afirmação ela é verdadeira no caso do n ser 1. Depois, supõe que ela vale para K e mostra que ela vale para o sucessor do K, que é o K mais 1, certo? Para a gente poder concluir aí que vale para todo N. Essa daqui dá um pouquinho mais de trabalho em relação às contas, mas também é uma boa diversão. Essa daqui vai ser a diversão de vocês. Então, desejo uma boa diversão. Não deixem de fazer aí os exercícios, gente. Tentem realmente resolver, tá? E aqui na cartelinha anterior, o que eu estou falando é a segunda forma do princípio da indução finita, né? Que é o que a gente chama agora da indução a forte, né? A gente fala que aquela é fraca e essa daqui seria forte. A mesma ideia, né, gente? Nosso caso base aí. 1 pertence a B, ó, B é um subconjunto dos naturais, tá? Que possui as duas propriedades. 1 pertence a B e K mais 1 pertence a B, só que K mais 1 pertence a B, sempre que 1, 2, 3 até K pertence a B. Então, a gente pode concluir que B é igual a N, tá? Do mesmo jeito, só que aí fica mais simples, né? A gente tem uma indução mais forte, tá certo? Então, eu quero que vocês resolvam os exercícios e a gente, no nosso encontro virtual, né, ao vivo, a gente discute aí as resoluções, tá certo?